Saudações do crente docente, pastor Edivanei aqui chegando para mais um CDcast, o podcast da sua lição bíblica, revista da CPAD, tratando sobre relacionamentos em família, uma temática que está sendo muito importante, muitos aprendizados, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Antes de eu falar qual é a lição que vai ser ministrada hoje, eu quero pedir para você que nos acompanha para deixar o seu like aqui no vídeo, deixar o seu comentário, mas não se esqueça de fazer a sua inscrição e acionar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. São aulas ministradas aqui em vídeo, em áudio, dicas para professores e muito conteúdo da Palavra de Deus para abençoar sua vida, seu ministério. Eu tenho certeza que você está usando toda essa ferramenta para poder abençoar outras vidas. E hoje nós temos a lição de número 3, vou colocar aqui na tela para você ver aqui, ó, lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Esse tema é um tema polêmico, mas um tema que deve ser tratado, porque esse tipo de acontecimento aí na família causa alguns desgastes e alguns problemas, e eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma instrução da Palavra de Deus acerca dessa temática. Para tanto, eu vou chamar aqui um casal, nós temos nesse trimestre alguns convidados, alguns casais convidados, e eu tenho certeza que esse casal vai abençoar a vida de vocês por intermédio da ministração dessa lição. Eu chamo aqui, e você que está aí no chat, você que está aí nos comentários, vai receber com alegria, deixando o teu comentário, o seu sinalzinho aí, esse casal abençoado, Edilson e Alessandra. Edilson, Alessandra, sejam bem-vindos. Boa noite, pastor Edivanei. Primeiramente, nossa gratidão a Deus pela sua vida, que com muito carinho sempre está nos dando uma oportunidade. Isso é muito importante. Nós agradecemos a Deus, a você, primeiramente a Deus e a você por esse privilégio. É verdade. Amém. Esperamos poder contribuir, né, para essa grandiosa obra, né, que é Amém. falar sobre a palavra do nosso Deus. Amém. O pessoal que está nos assistindo, né, Edilson e Alessandra, eles foram aí orientadores quando eu fiz o curso de casais vitoriosos na minha igreja, a DEVEC, né, você que nos acompanha de outros ministérios, e é um casal que realmente foi chamado para essa área, e hoje eu estou tendo o prazer de recebê-los aqui. Vou ficar por aqui com a apresentação, vou estar orando por eles, depois eles podem se apresentar, falar um pouco do trabalho também que eles desenvolvem na DEVEC e falar aí com o público acerca desse trabalho específico para casais, para famílias. Vou estar orando e depois vocês ficam com essa aula abençoada. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o Teu nome e te engrandecemos. Senhor, que Tu venha abençoar a vida do Edilson, da Alessandra, para que eles ministrem, Senhor, aquilo a qual nós precisamos aprender acerca dessa temática que envolve família, família que é uma instituição criada por Ti. Eu peço para que o Espírito Santo os conduza e que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Edilson, Alessandra, uma bola para vocês e vamos nessa. Tchau, tchau. Amém. Olá, queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Possamos aí trocar experiências, né? Conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, um tema muito polêmico e muitas vezes muito citado entre casais, né? Mas ciúme é um mal que prejudica toda a família. E não há problemas em sentir ciúme. Todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu ou vai sentir ciúme. Ainda desde criança, ainda que não saiba identificar muito bem que tipo de sentimento é esse, mas todo mundo vai sentir. Nós estamos aqui como cooperadores da obra de Deus, né? Trabalhamos com casais há 22 anos, né? Não, acho que um pouquinho mais, hein? 23, 23, né? 23, isso. 23 anos nós trabalhamos, fomos chamados por Deus para esse ministério, através do encontro de casais que nós participamos, e a partir dali Deus começou a nos presentear, né, com essa obra. E nós amamos o que fazemos, né, porque fazemos com muito carinho. Não somos perfeitos, a nossa família é longe de ser perfeita, mas nós estamos aqui para ser instrumentos, né, amor? Somos membros da DEVEC, estamos ali no departamento de família, auxiliando o pastor Danilo e a pastora Mônica. E
trabalhando com casais já ao longo do tempo, e a gente tem visto muito essas questões todas e tem aprendido um pouquinho, né, a respeito dessas questões de ciúme, que também já nos afetou. Não pensem vocês que nós somos imunes a isso, mas isso também já nos afetou. Então é por isso que nós estamos aqui, para bater um papo, para mostrar, enfim, de repente, aprender um pouquinho também a respeito dessa questão. Porque, na verdade, quando a gente ministra, a gente também aprende, né? Sim, a gente está o tempo todo em constante aprendizado, né? A palavra de Deus mesmo diz que a gente vai brilhando, brilhando, né? Então, significa que a gente vai se transformando e absorvendo conhecimento. O importante é a gente não perder o foco, né? E nem tampouco se achar perfeito o suficiente para não estar buscando ao nosso Deus. É isso, queridos. Bom, vamos falar um pouquinho então de ciúme, esse mal aí que prejudica a família, e também parabenizar até a CPAD. É um tema muito atual. Exatamente. Né? Nós vamos falar um pouquinho de José, mas é um tema muito atual. É um tema que vale muita atenção. E é interessante como a Bíblia, né, é um livro atual mesmo, porque a gente vai citar a história de José e a gente vai trazer isso para os nossos dias. E isso é fantástico, né? Às vezes a gente lê algum livro, alguma coisa, a gente fala, nossa, isso é um tempo tão atrás. Mas a Bíblia não, né? A Bíblia é realmente um livro diferente. E é muito importante que a CPAD tenha tido essa visão, porque nesse momento em que estamos vivendo, onde a família tem sido tão atacada, é bom que a gente tenha alguns pontos que a gente possa realmente nos blindar, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão de ciúme. Ciúme é realmente um problema que pode trazer grandes consequências para as famílias e consequências ruins, né? O ciúme tem trazido, e a Bíblia já relata isso desde o início. A gente teve vários casos de ciúme. A gente já começa a Bíblia com um caso de ciúme, que é o caso de Caim e Abel, que tem essa questão de um ficar ciumado e acabou gerando uma morte. Então, no caso de José, chegou às beiras de acontecer isso, mas era tudo projeto de Deus. Deus estava no controle. Não que na situação de Caim Deus não tivesse, mas nessa questão Deus estava no controle. Deus tinha um projeto maior para essa questão toda. É verdade. Bom, e a gente vai citar rapidamente o texto áureo, porque há nesse texto áureo uma expressão que me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, né? Tiago 3:16. E a expressão que me chamou a atenção foi justamente esse espírito faccioso, né? O que é esse espírito faccioso? Porque às vezes as pessoas leem, estão acostumadas a ouvir, mas não sabem o significado. Então, esse espírito faccioso é um sentimento, né? Justamente esse sentimento, e vem do grego, de aritheia, e significa egoísmo, significa rivalidade. E aí eu pensei, bom, como uma lição falando sobre ciúme, vai falar de rivalidade, vai falar de egoísmo. E a gente percebe que o ciúme, ele engloba vários sentimentos. Existe um sentimento principal, mas ele é permeado de outros sentimentos. Então, ele é permeado dessa rivalidade, desse egoísmo. Ele também tem a questão da inveja. Nós poderíamos dizer que o ciúme é a raiz. Na verdade, é o nascituro de todas essas outras questões. Né? Eu diria um pouquinho diferente. Eu diria que tudo começa com o medo. O medo, ele é o grande chave, né? A grande palavra-chave de tudo isso. Mas, enfim, vamos entender um pouquinho aí desse ciúme, né? Ciúme vem do latim, ieselumem, e lá do grego, do zelos. Interessante que faz uma referência, parece um zelo, um cuidado, de fato é. Só que não é um sentimento, queridos, ninguém pode sentir ciúme, de modo nenhum, né? Como a gente já comentou, é um sentimento que todos nós sentimos em algum momento da vida. Mas a gente precisa perceber esse nível de sentimento, como isso está acontecendo dentro da gente. E aí eu fui procurar algumas definições, que a gente já até conversou sobre elas, e além de perceber que isso vem do latim, né, uma palavra originária do latim, também citada no grego,
O dicionário também fala a respeito desse ciúme, que é um sentimento de insegurança. Então, perceba que vem mais um sentimento, insegurança. Então, a gente já falou de egoísmo, de rivalidade, a gente fala de insegurança, a gente fala de medo e a gente fala de inveja também. Então, olha quanta coisa traz um sentimento que não tem moderação, né? E que a gente precisa prestar muita atenção nisso. Às vezes o medo ele acontece por conta de você perder alguém, perder alguma coisa, perder um cargo, perder um emprego. Então você começa a ter muitos sentimentos e que você às vezes se estranha. Você fala assim, meu Deus, mas eu sou crente, eu não posso sentir isso. Queridos, nós somos humanos, né? E Deus sabe disso, sabe da nossa limitação. A grande chave é você compreender em que momento isso está te trazendo mal. E orar e pedir a Deus mesmo para te ajudar, para te orientar o que fazer e como fazer. Além da definição do dicionário, Freud, da psicologia, né, ele vai falar a respeito de 3 níveis de ciúme. Ele fala de uma competitividade e é um ciúme normal, né? Aquele ciúme que você tem quando você perde alguém, vê esse alguém com outra pessoa, ou você perde alguma coisa e vê esse algo com outra pessoa, ou você perde um cargo e aí vê alguém naquele seu cargo, mas você sente aquilo, mas isso não te impede de avançar. É uma coisa moderada. É uma coisa moderada, é uma coisa normal. E Freud também fala do ciúme projetado. E isso acontece muito entre casais, né? O que é um ciúme projetado? É quando você transfere para uma pessoa algo que é seu. Então você fala assim, você está me traindo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. E na verdade a pessoa não está fazendo, mas é algo que ela quer fazer. Então ela projeta nessa pessoa isso. E também tem o ciúme delirante, que aí já é um outro tipo de ciúme, é aquele ciúme fora do comum, que interpreta coisas do imaginário, que a pessoa, eu acho que eu vi, e tem certeza, e o pior que a coisa é um imaginário tão profundo que a pessoa pode assegurar que estava acontecendo um cenário que ela simplesmente imaginou. E dentro desses 3 níveis, há graus, né? Então, há graus de intensidade. Tem coisas que aquele ciúme que você vê, como eu falei, o normal, que você vê aquilo te entristece, mas não te impede. Tem aquele outro que você começa a tomar um ranço, né? Porque agora o ranço é a palavra, né? Do momento. Você toma aquele ranço, mas daqui a pouco passa. E tem um outro que ele é um nível mais elevado, que a pessoa simplesmente toma raiva daquela pessoa ou daquela igreja, às vezes, né? Não interpreta muito bem e aquilo vira uma raiz ruim para a pessoa. Fazer um comentário? Sim, claro. Como o pastor Dionísio falou que a gente trabalha com família, então, a gente já teve algum problema desse nível? Já tivemos, né? Nós já tivemos problemas de ciúme, né? Quem olha assim para mim acha assim, ai meu Deus, a Alessandra, tão calminha, tão isso, tão minha, né? Mas nós já tivemos, sim, e na verdade a ciumenta era eu. E logo assim que a gente casou, eu tinha muito ciúme desse moço aqui. E era um ciúme muito prisioneiro, né? Eu me sentia presa. Que prejudicava você? Me prejudicava bastante. E a mim também. Sim, com certeza. Né? Isso dificultou muito o nosso relacionamento. Interessante que vocês vão falar assim, mas vocês não falaram que já estão trabalhando com casais, com famílias há mais de 20 anos? Sim, queridos. Em meio a essa crise toda, a gente trabalhava. Né? A gente trabalhava. E não pensem que em nenhum momento isso não nos foi lançado, porque foi. Mas a gente também sempre se colocou por fazer a obra de Deus. Né? Em alguns momentos que a gente parava e falava assim, não tem como que a gente vai trabalhar com casais vivendo um problema como esse? E aí o Espírito Santo sempre usava alguém ou falava conosco mesmo e a gente continuava assim mesmo com as nossas mazelas, mas o Espírito Santo sempre falava que a gente deveria prosseguir.
Porque, queridos, quando a gente trabalha na obra de Deus, a gente é tratado. Né? E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Nós fomos tratado. tratados, a gente amadureceu. Sim. Né? E é interessante que, no caso da nossa lição, a gente vai pegar um personagem que faltou para ele exatamente isso, a maturidade. Exatamente. Mas a gente também vai perceber que tudo tem um propósito, né? E é isso, é se permitir ser moldado por Deus. Porque nós somos uma folha em branco, nascemos ali bebezinhos e a gente vai crescendo, vai absorvendo comportamentos, vai absorvendo a criação, mas a gente vai se moldando também. Né? Voltando, né? Lá para os medos, né? A psicologia, ela também vai falar que o ciúme, ele surge como um sinal de alerta, que tem alguma coisa errada. Está tudo muito bem, e de repente você sente aquele ciúme, então você precisa parar e olhar para si mesmo, né? Bom, a gente comentou que o ciúme, na verdade, ele começa aí com um sentimento de medo. Nada mais é do que um grande medo. O medo de você perder alguém na maioria das vezes. O medo de você perder um cargo. Esse caso acontece muito nas empresas, né? Essa questão de essa competitividade, ela acaba gerando esse ciúme, a pessoa almeja o cargo do outro, enfim, aí acaba, nas empresas acontece isso, mas também acontece dentro de casa, quando Sim. o casal ou a mulher, no caso nesse mundo globalizado, na situação que nós vivemos hoje, onde uma mulher consegue ter um salário melhor do que o marido, isso gera uma disputa interna que acaba tendo esse tipo de problema, né? Esse nível de problema. É verdade, verdade. A gente percebe que na lição, essa questão familiar de ciúme, eles usam, né, e muito bem, essa referência é muito boa, eles usam a história de José. Porque a gente interpreta muito nessa questão de José, a gente vê quando ele já está lá como governador, né, mas tudo começa lá em Gênesis 37. A história toda começa ali em Gênesis 37. E aí a gente vai vendo que essa questão de ser o filho favorito, né? E por que filho favorito? E aí... Ele era filho da mulher amada, ele era o filho mais novo, né? Mais novo naquela ocasião, né? Porque ele posteriormente irmãos, vai ter mais um irmão, mais um irmão, enfim. Mas ele era o favorito, ele era o... E eu acho que na questão foi uma imaturidade de José e uma, de repente, também do pai, né? Jacó, porque Jacó, por ser o filho amado, filho querido, naquela de proteger demais, ele faz uma escolha. Verdade. E, ao fazer uma escolha, isso é muito prejudicial, isso é muito complicado numa família que, principalmente nesse contexto, que tinha filhos de algumas esposas, né? Sim, tinha, né? De vila, né? Exatamente, várias esposas. Então, nesse contexto, por ele amar mais a mãe de José, então ele começa a proteger mais, começa a criar aquela coisa toda, e aí ele vai, não satisfeito com isso, ele faz o quê? Ele faz uma capa, ou seja, ele põe José num lugar de destaque. É verdade. E eu quero até fazer uma pausa aí, porque ele faz nessa capa, e uns falam que é uma túnica colorida, outros falam que ela era comprida, e isso fazia diferença, enfim. Se a Septuaginta ou se existe uma outra raiz, né, para o hebraico que fala que a capa era comprida e tudo mais, isso não vai fazer diferença. A diferença era, de fato, que ele era um filho que tinha, né, um olhar diferente do pai. Sem contar que José, pela própria maturidade, sempre que ele estava ali com os irmãos, e Gênesis 37:2 vai falar muito isso, que ele observava tudo que os irmãos faziam e corria e contava para o pai. Coisa de irmão mais novo, né? Isso acontece, não sei se isso acontecia só na casa de José, ou se você que tem filhos, isso acontece aí na sua casa também. Normalmente o irmão mais novo,
ele vai lá e conta o que os irmãos mais velhos estão fazendo. Para ganhar espaço, para se destacar. Para se destacar. E, queridos, é uma coisa que vai acontecendo muitas vezes naturalmente. E aí cabe ao adulto administrar bem isso. E Jacó não soube administrar. E interessante porque a gente ouve muito isso, né? A Bíblia não traz pessoas perfeitas, não traz famílias perfeitas. Traz à tona justamente isso para que eu e você, nós entendamos que a nossa família, ela não será perfeita, mas ela precisa ser saudável, né? Exatamente. Saudável. Então, ele coloca José nessa posição de destaque. E aí os irmãos... Colocando José nessa posição de destaque, ele provoca nos irmãos uma ira que, se não é projeto de Deus, se não tem planos de Deus nisso tudo, poderia acontecer uma tragédia maior. O fato de José ter sido vendido como escravo era porque, projeto de Deus, Deus tinha tudo aquilo sob controle e tinha algo maior para fazer por aquela família, nesse contexto. Mas poderia ter acontecido uma tragédia. Ao invés de vender José, eles poderiam ter matado por conta desse ciúme. Porque, na verdade, as pessoas... Uma pessoa enciumada, ela pode realmente chegar às vias de fato, matar. Hoje nós temos visto muitos casos de feminicídio que tem acontecido exatamente por isso, por conta de ciúme. Todo dia, se você abrir o jornal, você vai ver que tem um caso, entendeu? É verdade. Por conta de ciúmes. Interessante porque na história de José a gente vê justamente essa imaturidade. E quando a gente vai, né, já chegando em Gênesis, quando a gente vai chegando na parte em que José recebe os irmãos e os prende durante 3 dias, né, que é o momento que ele vai digerir tudo aquilo, porque, queridos, o perdão existe, mas você não vai esquecer. Não existe essa coisa, eu esqueci. Não. Você vai lembrar, e até uma maneira de você perceber que Deus usou toda aquela situação, né? As pessoas te promoveram para o momento atual que você está vivendo. Então, percebam que José teve aquele momento e teve uma outra postura. Uma outra postura. Inclusive, quando ele teve problema com Potifar, se fosse aquele José imaturo, ele poderia ter falado, sua esposa mesmo, que, né, me deu mole, estava me dando uma condição, mas não. Ele simplesmente fugiu, né, se calou, não falou. Então, você percebe que a gente vai amadurecendo. E hoje, a gente tem muitos problemas aí de ciúmes, né? As famílias hoje... O José de Gênesis 37, ele teria se vingado. Sim. Ele teria se vingado dos irmãos. Mas o José, que já reconhece os irmãos, vê os irmãos em outro contexto, já maduro, o José maduro, o José governador, já tem um outro sentimento, tem uma outra postura. Exatamente. Isso tudo prova que, na verdade, todo esse projeto de Deus era para amadurecer José, para levar ele para um outro nível, né? O que Deus faz com a gente, né? Sim, e a gente percebe isso, né? Toda essa história de José cai aqui, nos dias de hoje. Pode caiu na minha casa, pode estar sendo algo que está acontecendo na sua casa. Então, quantos Josés a gente tem por aí, né? Espalhados, né? E a gente precisa, como pais, a gente precisa estar atento a isso, atento a esse favoritismo, porque às vezes é um filho que chega, um filhinho mais novo. E aqui em casa acontece isso. Nós temos dois filhos. Temos 2 filhos. A diferença de idade é bem considerável. E aí, quando, no nosso caso aqui, o Vitor e a Mariana, quando a Mariana chega, o Vitor já está com a idade já. É verdade. Né? A diferença deles é de 10 anos. Hoje eles estão com 29, o Vitor está com 19 e a Mariana está com 18. Né? E é interessante porque quando a Mariana chega, teve um momento em que o Vitor juntou as roupas dele numa sacola de supermercado e falou, eu vou embora. E eu fiquei assim, meu Deus, por que ele vai embora? Porque ele tinha sido 10 anos, filho único. Então a Mariana chega, a sensação que ele teve é que, poxa, essa garota, além de ser uma garota, porque aí é um sexo oposto, e aí a rivalidade pode ser maior, que a bonequinha, a florzinha, a queridinha, a Inha, né? E ele se sentiu preterido.
Eu não sei, de repente a gente pode ter falhado em algum momento. E olha que a gente busca não fazer isso. Sim, que a gente sempre teve muita pena. Nivelar as coisas, né? E eles mesmos reconhecem que tudo que é feito para um também é feito para o outro, sempre no mesmo nível. É claro que, por se tratar de um menino e uma menina, em alguns momentos são coisas diferentes, mas a gente sempre tenta atender a demanda da mesma maneira. Mas é um sentimento, queridos, e que surge. O que não aconteceu nesse caso aqui de José. No caso da lição, houve realmente... E isso acontece hoje com muita facilidade. Sim. Nas famílias, hoje, acontece com muita facilidade. O filhinho da mamãe, quem nunca ouviu essa expressão? Ou o filhinho do papai. O papai, é né? verdade. Que tem uma proteção muito maior. Que Sim. tem... Aí, por conta dessa questão da gente querer proteger, às vezes um problema de saúde de um filho gera na gente uma proteção muito maior que vai criar um problema com o outro. Sim, e a gente precisa estar... Dosar, a gente tem que dosar, a gente tem que entender, a gente tem que pedir a Deus que nos amadureça nesse sentido, que nos capacite e nos faça, o Espírito Santo de Deus nos faça entender onde a gente está falhando nesse sentido para que a gente possa ajustar as coisas. É verdade. E a gente percebe, atualmente, ciúmes também, queridos, entre mãe e filha, entre pai e filho. Então, sai dessa esfera de irmão, né? E vai para essa outra esfera. A gente tem observado muito isso. Os casais comentam, e normalmente quem comenta é o pai que observa que a mãe entra numa de competir com a filha. Ou o filho e o pai entram numa de competir por causa de ciúme. Ciúme. E às vezes são ciúmes assim, ciúme da juventude. Gente, não tem mais, né? O tempo vai passando, então você não tem mais como acompanhar isso. O teu tempo para aquilo ali passou. E aí tem ciúme da juventude da filha, ciúme da beleza da filha, ciúme do vigor do filho, né? O pai normalmente tem. Ciúme da audácia. Às vezes é um filho que é mais audacioso do que o pai foi, e aí isso gera um ciúme. E o pai nem percebe. Mas, às vezes, a mãe, às vezes a irmã ou o irmão que está observando, fala assim, nossa, parece que a minha mãe, parece que o meu pai tem ciúme do meu irmão. Então, a gente percebe muito isso. As famílias falam muito isso. Isso é um problema sério na atualidade. E a gente aconselha, né, alguns casais, quando a gente percebe e a gente vê que isso é um sentimento que já está há algum tempo, a buscar ajuda terapêutica, né, ajuda com um pastor que seja uma referência e tentar solucionar isso, porque às vezes, queridos, isso afasta a família. A família não tem um tempo de qualidade por conta desses sentimentos. E isso, além de nos entristecer, não faz que a gente entre no acordo e caminhe como família, e produza como família, e produza até mesmo para o reino, né? Isso é uma coisa muito perigosa. Existe até um ciúme saudável, você realmente observar que você casado, que a sua esposa, você tem um ciúme saudável dela, que você acha, poxa, não gostei daquilo, não gostei. Tudo bem, tudo dosado, é legal. Os irmãos, a irmã arrumou um namoradinho, pai, mãe, tem que... Isso é saudável, isso é saudável. E a irmã também tem, ciúme do irmão. Exatamente. Existe, aquela questão de proteção mesmo, do ciúme de proteção. Zelos, né? Exatamente. De zelar, de cuidar. A Bíblia fala, né, que Deus tem ciúmes, né? Exatamente. Mas é esse ciúme de cuidado. Não é o ciúme de sufocar. O ciúme de sufocar é algo muito difícil. E como a gente comentou lá no início da nossa conversa, a gente já teve problemas sérios de ciúmes aqui em casa. Logo assim que nos casamos, eu era muito ciumenta. Eu tinha muito ciúme do Edilson. E era um ciúme que me fazia muito mal. Além do questionamento no mundo espiritual, porque como a gente trabalhava com casais, muitas vezes, né, o diabo soprou mesmo. Como vocês podem trabalhar com casais se vocês têm problemas? Né? Porque a primeira coisa, né, que Satanás faz é dizer, ele quer colocar na nossa mente que a gente precisa ser perfeito para trabalhar para Deus. Mas a gente vai percebendo
que somos pessoas imperfeitas trabalhando para um Deus que é perfeito. E eu tinha muitos ciúmes do Edilson. Eu tinha ciúme num ponto que, se ele tivesse mexendo na aliança, eu falava para ele, o que você está mexendo? Quando nós estamos ministrando no curso de noivos e que a gente conta essa situação, as pessoas não acreditam. Os meninos jovens começam a rir, eles não acreditam. Mas isso aqui, fazer isso aqui, essa está te incomodando? Era essa a pergunta que eu ouvi. Está te incomodando? E, queridos, eu saía com ele na rua olhando para onde ele estava olhando. Olha isso. Então, eu ficava ao lado dele assim, e ele estava olhando, eu estava olhando para ver se ele estava olhando para alguém. Você tem noção que pessoa chata que eu era? Chata. Então, ele saía para onde quer que ele fosse, ele tinha que me ligar, me falar onde ele estava. E se eu ligasse para o trabalho dele e ele não estivesse lá, quando ele voltava, eu falava assim, onde você estava? Mas o que aconteceu? Por que você não ligou? Meu Deus, como é chato ser ciumento. É aquele ciúme que você falou, questão de que a pessoa começa a ver coisas onde não tem coisas. Sim, né? É verdade. A gente começa a imaginar situações, e eu falava assim, se ele se atrasava, e a gente não tinha carro na época, e eu falava, meu Deus, onde o Edilson está? E eu já vi a cena, gente. Ele com alguém, em algum lugar tomando alguma coisa, ou ele, sei lá, fazendo qualquer coisa com essa pessoa. E aí eu já criava a situação, pode ser aquela moça que eu vi no trabalho dele. Eu acho que é ela. Eu acho, porque eu estou percebendo que ele está diferente. Gente, usar blusa nova, ele não podia de jeito nenhum. Eu não permitia. Eu não queria ele bonito nunca no trabalho. Eu queria ele normal, assim. E falava com ele, olha, não fica deixando as pessoas chegarem perto de você, não, porque eu não quero ninguém perto de você. Gente, meu Deus, que loucura isso, né? Que loucura. Como que eu vou poder controlar esse tipo de coisa? Mas a minha mente achava que eu tinha condição de controlar isso. E isso é muito difícil. Eu confesso que desse tempo, a única coisa que ficou, e ficou em tom de brincadeira, é quando ele bota uma blusa nova que vai para a igreja, alguma coisa assim, aí ele fala assim, eu acho que eu vou trabalhar com essa blusa amanhã. Aí eu falo, não vai não, você não vai bonito assim para o trabalho. Mas isso é muito leve, hoje é muito leve, né? Até no aniversário dele, quando é dia do aniversário, ele fala, não deixa ninguém ficar te beijando, não. Mas, gente, hoje é muito tranquilo isso. Hoje não tem nada a ver, mas na ocasião realmente era uma coisa... Na ocasião era estressava muito todo mundo. Interessante, porque o ruim não é só para ele, era ruim para mim, porque eu sofria muito com isso. Eu sofria com esse sentimento. Eu me lembro que quando eu estava grávida da Mariana, no início, eu ficava assim, gente, como é que vai ser isso? Eu estou ficando grávida, ele vai ficar olhando para outras pessoas, como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai resolver? E é sufocante. Né? Eu não sei, queria que você falasse um pouquinho como é que você se sentia, né, nesse lugar. Exatamente dessa forma que você está falando, sufocado, né? Porque é uma coisa que não existia e eu fazia de tudo, porque a minha vida é casa, trabalho, casa, era essa a minha questão. Só que sem carro era um tempo mais longo, com certeza. E aí depende de trânsito, depende de trânsito, de tudo isso, mas chegou uma... Vou contar rapidinho. Chegou uma época que nós estávamos indo para a igreja, uma pessoa passou no ônibus e esbarrou em mim. Ela já realmente fantasiou, criou uma situação naquilo tudo, não foi? Então, metrô, não gente, tinha como não esbarrar. Cheio, aqui no Rio, o metrô é muito cheio. E se alguém ficasse encostando nele, já era um motivo para aquilo acabar com o dia, eu ficar emburrada. Meu Deus, que pessoa difícil. Mas passou, mas eu acho que valeu a pena. Nós amadurecemos, hoje a coisa vai... Entendeu? Pois é, e passou. Né? Passou porque é uma prisão. E eu não aguentava mais aquela prisão. Isso me fazia sofrer demais. E teve um dia que eu falei para Deus, eu me lembro que eu fui tomar banho e eu sentei e comecei a chorar. Eu falava, Senhor, me liberta. Eu estava a ponto, a gente estava quase... íamos separar, né? A gente já estava... Porque eram muitas brigas. E ali eu me derramei na presença do Senhor. E uma coisa, nós começamos a orar juntos. Na verdade,
todo o processo de trabalhar com os casais, gente, tudo vai nos moldando. E a partir daquele momento, isso já tem muitos anos, né? Nós começamos a orar juntos. Depois que eu pedi a Deus, que eu me derramei na presença do Senhor e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque a gente na época não tinha condição de pagar psicólogo, terapeuta, embora a gente sempre soubesse que isso é muito importante, mas a logística da nossa vida não permitia. Eu trabalhando no centro, ele trabalhando no centro, chegando tarde, não tinha tempo para isso e também não tinha dinheiro, né, para isso. Então, realmente era contar com a ajuda do Senhor e de pessoas que a gente achasse que eram maduras o suficiente para nos dar uma direção. E a vergonha de falar com as pessoas, porque as pessoas que eram maduras eram pessoas relacionadas na igreja, né? Então a gente tinha que ter esse cuidado. E a partir dali que eu me derramei, o Senhor começou a transformar, a gente começou a tomar uma atitude também de orar juntos e se tratando, né? E a gente está em constante tratamento. E o que acontece? A motivação, né? Uma das motivações que são propostas, né, na lição é justamente esse domínio próprio. É o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 22. A gente precisa ter esse domínio, a gente precisa dominar algumas coisas, porque no momento do ciúme, que gera briga, que gera aquela discussão... Ciúme é uma questão da carne, né? Sim. A gente precisa pedir a Deus esse domínio próprio. E a minha oração diária é essa: Senhor, me dá domínio próprio. Porque a gente precisa saber dominar a nossa língua. E Tiago 1,26 vai falar justamente sobre essa questão de dominar a língua. Saber, né, como falar, de que maneira, porque é um membro tão pequeno que faz um estrago tão grande, né? Dominar os nossos pensamentos. Efésios 6,17 vai falar a respeito do capacete. A gente precisa se dominar, a gente precisa saber o que pensar, trazer à nossa memória coisas que vão edificar, coisas que vão ocupar a nossa mente. E as nossas ações, ter esse domínio próprio nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Então, lá em 1 Pedro 2,21, vai falar justamente disso. A gente saber se inspirar no exemplo de Cristo e tentar, da melhor maneira possível, ter esse domínio, ter esse controle da nossa vida. E isso é fundamental, isso é imprescindível, né? Verdade. A gente precisa estar atento a nós mesmos, né? Às nossas emoções, aquilo que está nos fazendo mal. Isso é muito importante. Verdade. E acho que a gente abordou o tema todo. Sim. Enfim, a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa moldar vocês e que possa verdadeiramente amadurecer, né? Trazendo vocês de amadurecimento, maturidade, para que vocês possam realmente pôr em prática isso tudo que a gente está colocando aqui para vocês e que verdadeiramente vocês possam passar dessa fase, né? Na vida de quem está com esses problemas, os pais possam realmente ver que não dá observar os filhos, observar a esposa, exatamente, perceber que está se excedendo demais, conversar, entender a raiz do problema. Muitas vezes o ciúme vem de entre casal, normalmente vem de alguma relação anterior, onde houve traição. Exatamente. E aí a pessoa traz isso para a relação que está vivendo. E às vezes acontece com a esposa, acontece com o marido, ele pode trazer um problema de ciúme de relações anteriores. Né? Com os filhos é a questão da competitividade. Então, observar os seus filhos. E se você observar isso na vida de algum casal que você tenha uma certa intimidade, alerta, porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa precisa de um alerta de alguém que está vendo do lado de fora. E isso é importante para construir. Verdade. Né? Verdade. E, para concluir, a gente quer deixar aí para vocês aí que o ciúme, ele é possível de ser sentido, mas ele não pode fazer parte da sua vida, ele não pode se exceder. E a gente deixa para a reflexão dos queridos aí, Provérbios 29:11, que diz: o tolo dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, que o Espírito Santo possa dominá-lo, que o fruto do Espírito, domínio próprio, possa estar presente na sua vida. Converse com o Senhor, busque a ajuda do Espírito Santo,
Busque ajuda terapêutica, ajuda de um pastor em quem você confia, e que Deus nos abençoe com sabedoria e domínio próprio, em nome de Jesus. E certamente você conversando com alguém, esse alguém vai te ajudar e você vai realmente superar tudo isso. Deus abençoe vocês, que verdadeiramente vocês possam praticar tudo que foi aprendido aqui. Foi uma honra. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.